Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247 do canal do Sejus. Carlos Orfan está aqui comigo hoje, ele que é coordenador do Sejus, e nós vamos estudar mais uma parte da Revista Espírita de 1858 no mês de setembro. As primeiras palestras dessa revista, quem fez, se não me engano, foi a Ângela Moraes. Se você perdeu, volta lá na playlist e dá uma olhadinha. Pedindo, antes de tudo, que se inscrevam nos canais e compartilhem e deixem o seu like nesses vídeos para que nós possamos subir nos algoritmos. Na revista de 1858, de setembro, deixa eu pegar aqui minha cola para eu não falar coisa errada, nós vamos falar sobre assuntos bastante curiosos, como os gritos na noite de São Bartolomeu, uma palestra da sessão Palestras de Além Túmulo, que Kardec vai nomear como Senhora Schwabenhaus, e a letargia estática. Nós vamos falar sobre talismãs e a medalha cabalística e alguns problemas morais, como suicídio por amor. Se não der tempo nesse vídeo, a gente divide em dois e fala de novo. Tudo bem, Orfã? Vou passar a palavra para você. Tudo bem? E você? Tudo Espero que jóia. estejamos bem. Um abraço aí para os nossos amigos e amigas do canal, do programa. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. Podemos começar? Podemos. Vou colocar você na tela grande e vou dar uma sumidinha aqui do público, depois eu volto. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, Carla, o primeiro item aqui que a gente vai trabalhar é uma advertência de além-túmulo. Né? Aqui no jornal, na revista Espírita, Kardec publicou uma história, na verdade, né? Que depois até mesmo os comentários deixo aqui no ar que é uma história contada e que não tem apócrifa e não tem nenhum indício de que ela tenha sido verdadeira, contada como verdade, ela foi contada como história mesmo. Então ele vai narrar o seguinte, vamos ver aqui, de um viajante, né? De um viajante que para no meio do caminho e ele ia provavelmente ele pega uma hospedagem no meio do caminho e se hospeda a narrativa da história conta que é um lugar meio, né, estranho, meio como é que é? Meio aterrorizador, né? Uma coisa assim, uma paisagem feia, preocupante. Bom, mas enfim, conta então que esse é um casal esquisito, dá para ele dormir lá no local, um lugar qualquer, e ele adormece e ele tem uma visão em sonho de um espírito, né, ensanguentado, com as feridas aqui ainda, salvo engano, na garganta, as feridas abertas, que fala com ele, dizendo que ele foi hospedado naquele mesmo lugar e que o casal o teria assassinado, jogado seu corpo num monturo do seu lado esquerdo, e cita mais ou menos o lugar. Ele acorda meio assustado tal, e o espírito pede para que ele chame a polícia, vá lá no local e denuncie o casal e que eles sejam julgados e condenados e que dê para ele um sepultamento digno e tal. Ele não dá bola, levanta, vai no outro dia, para numa estalagem, adormece, tem um sonho com a mesma pessoa e que cobra dele uma providência. Fala, você não toma nenhuma providência e tal, eu estou te falando e tal. E ele também continua, não dá bola, vou ligar a bola para um sonho, não dá bola. E na terceira vez, ele adormece e ele tem esse mesmo, o sonho com a mesma pessoa, né? E dizendo a mesma história, cobrando mais veementemente dele uma providência, de que ele tinha que tomar uma providência quanto a isso. Né? Bom, aí ele fica cismado, vai lá, volta lá chama o delegado da região de polícia, os soldados, vai lá e realmente encontra um corpo ali sepulto tal, e providencia um sepultamento e denuncia o casal. Né? Depois, certa feita, ele já
numa outra noite, a pessoa aparece em sonho para ele, agradecendo as providências e diz para ele que vai voltar a vê-lo 2 horas antes da sua morte. Ele viria para adverti-lo. Aí o fato que a história conta que depois de alguns anos, numa festa em sua casa, ele estava ali com os seus familiares, alguns conhecidos, numa festa. Ele sobe o primeiro andar dos seus aposentos num determinado momento e ele vê o espírito na penumbra do corredor. Né? E ele se assusta um pouco, lembra de que ele apareceria como advertência de que ele morreria em 2 horas, né? Aí ele espera 1 hora e pouco, mais ou menos, termina a festa, o pessoal vai-se embora, ele dá um tempo ali, contando as horas. Faltando 15 minutos para completar 2 horas desde a aparição do espírito, ele sobe para o quarto, vai se aproximando lá, põe a roupa, etc e tal, toca, abre a porta, a hora que ele abre a porta, ele toma um tiro no peito, morre. E conta a história que o tiro seria endereçado a um empregado dele. Bom, aí Kardec vai comentar essa história, porque, pelo que eu entendi aqui, Carla, esse tipo de história enchia os livros e as revistas daquela época, né? Porque ele se refere aqui a várias histórias contadas, né? Bom, na verdade, essa história de fantasmas, aparecimentos, sempre existiram, mas ali na época tinha uma certa pachorra dos editores franceses em publicar história desse tipo, pelo menos é o que nos parece. Ele vai comentar que isso é possível, né? Que isso é possível que aconteça. Né? Não do jeito que foi, porque é uma história, mas é possível que um espírito apareça para alguém para uma advertência, para comunicar alguma coisa. Isso é, segundo Kardec, natural. O que vale a pena a gente dizer aqui que isso é, de fato, uma história e que a questão do espírito reaparecer para ele 2 horas antes do seu desencarne, isso é fantasia. É fantasia clara, que a gente tem que grifar. Né? É lógico que um espírito ele tem uma visão muito mais ampliada. Kardec já utilizou essa figura quando ele fala que o espírito observa a nossa vida, a nossa trajetória, como quem de cima de um desfiladeiro observa um movimento lá embaixo. No topo do morro mais alto, você vê todo o desfiladeiro. Então, você imagina o que vai acontecer com a pessoa que entrou no desfiladeiro. Né? Usou essa figura porque, na época, usava-se carruagens, né? Viajando pelos bosques, por regiões desconhecidas, muito ermas, né? Onde existiam salteadores, etc., assaltantes e tal. Então, ele fala que o espírito tem uma visão ampliada. Então, você consegue ver não só aquilo que como vê quem está entrando no desfiladeiro e você vê só aquilo. Quem está lá em cima tem uma visão geral e o espírito vê tudo acontecer. É possível que o espírito vê uma trama de assassinato contra alguém e tenha noção de que aquela pessoa vai ser assassinada. O espírito vê algumas coisas que possibilitam um acontecimento e ele tem uma visão anterior do que vai acontecer. Apenas isso, apenas isso. Nada mais há que se diga que a morte vai acontecer de tal forma, de tal maneira e no dia tal. Esse é um ponto controverso, inclusive entre nós espíritas progressistas, diga-se de passagem. Eu não tenho a opinião da Carla ainda exatamente sobre isso. Mas tem alguns espíritas progressistas que acreditam que a morte seja a única fatalidade ipsis literis que a gente tem na nossa encarnação. Eu discordo totalmente. Eu acho que não depreende dos ensinamentos de Kardec essa conclusão. Tem gente que acha que sim. Né? Quando ele vai dizer lá atrás, no Livro dos Espíritos, Kardec,
que não há fatalidade alguma na nossa vida, a não ser o momento da morte, o instante da morte. É o que está na tradução, é o momento da morte. Está na tradução. Então, tem gente que acha que esse instante, esse momento, já está pré-determinado. Eu não posso crer nisso. Por quê? Porque não existe outras fatalidades e outras, né, de quem quer que seja. Se você tem uma morte fatal, você está já preparando outras fatalidades para outras pessoas. Por exemplo, quando vai ser assassinado, quando vai ter um acidente, quando você vai morrer por nas circunstâncias tais que envolvem uma série de circunstâncias que aí passaríamos a imaginar predestinação para outras histórias de vida. Portanto, para mim, Kardec é claro que não há fatalidade, a não ser o fato de que a gente vai passar pelo momento da morte, não que ele esteja predeterminado. A morte vai acontecer. Ponto. É isso. Minha visão. Né? Mas deixo registrado que isso ainda tem controvérsias entre nós próprios espíritas progressistas. Não sei qual é a sua que está nos ouvindo aí, mas é só ler Kardec, estudar, porque tem que estudar muito para tentar compreender melhor. Para mim é claro, mas tem outras pessoas que também acham que está claro do jeito que ele entendeu, tá bom? Eu acho, Carla, querida, que aqui nessa passagem é o que eu acrescentaria de importante. E mais nada, a não ser que você tenha alguma observação. Eu queria só resgatar, gente, quem não viu, a gente tem na playlist aí o estudo, né, sobre o Livro dos Espíritos, lá a questão 851 fala de fatalidade, acho que é essa que o Orfan está se referindo. E diz assim, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá ao vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio. A resposta é o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem e acha-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele. Então, o que eu entendo aqui é que a questão do livre-arbítrio, ela permanece, você tem escolha sobre isso, né? Mas que existe um tipo de morte que vai ser, que pode ser, que acontecer, mas não com data determinada, né? Isso que a gente está falando, é isso? É o que eu entendo daí, não tem uma data determinada. Tanto é que no próprio Céu e Inferno, tem um caso lá de uma mulher que estava à beira da morte e ela não queria abandonar os filhos e maridos, e ela rezou muito, e aí ela disse que foi dado mais um tempo para ela se despedir e tudo mais. Então, assim, eu entendo que não tem data limite, data pré-fixada, né? Mas existe uma escolha, sim, do tipo de morte, e claro que aí a gente não vai acolher os casos de assassinato, tudo isso, porque a gente não sabe como é que se desenrolam isso, até porque Tipo de muitas morte vezes... não é exatamente o termo, Carla. O que eu depreendo aí das questões materiais e não morais, por exemplo, são as questões materiais do ponto de vista de doenças congênitas, Sim. feitos físicos, aptidões ou inaptidões físicas. Quando ele se refere à questão física e não moral, para mim está claro isso. São doenças, por exemplo, você não pode escolher, você pode nascer com algum tipo de doença em estado latente, você desenvolver depois, com deficiência física, isso naturalmente. Agora, do restante, só aqui nós vamos passar pela morte. Não, tem um outro trecho aí desse mesmo parágrafo, Carla, que você a pergunta, uma outra pergunta próxima, de cima ou de baixo, que vai dizer isso da fatalidade. Pergunta se há fatalidade. Ele fala não, não há fatalidade, a não ser que vamos nascer e o instante da morte. Portanto, assim, também é o tal negócio, cada um vai entender um pouco. Para mim, é claro isso, né? Porque, para mim, não existe meio-arbítrio e nem meia fatalidade. Ou tem fatalidade ou não tem. Tem como você ter livre-arbítrio num determinado momento, depois perder o livre-arbítrio
e retomar o livre-arbítrio depois? Que história é essa, né? Uma coisa meio doida. Mas, então, assim, talvez seja esse um ponto, Carla, em que nós mais tenhamos que nos debruçar para compreender melhor. Eu estou dizendo isso porque eu já tive uma conversa, por exemplo, com o Sérgio Aleixo, que Sim. pensa diferente, eu respeito, mas eu acho equivocado, né? Tá bom, então fica. Isso sempre, né, cara? Tá Salvo o bom. melhor juízo sempre. Então fica aí para cada um pensar, refletir e ler até um bom momento da gente revisar esse trecho do Livro dos Espíritos, que é chamado, esse capítulo que é chamado Fatalidade. Quem puder, passa por lá e Fatalidade. deixa seus comentários, gente, tá bom? E aí, vamos Vamos seguir? lá. Aí nós temos os tais gritos da São Bartolomeu, aquela noite, o massacre da noite de São Bartolomeu, né? Tem até livros e peças de teatro espíritas sobre essa passagem, né? Que é um massacre na França que ocorreu na noite de São Bartolomeu. Eu não lembro bem o ano. Vamos ver aqui daqui. Em agosto de 1572, não é isso? São Bartolomeu. E aí eles vai contar, ele vai se referir aqui também escritos, Carla. Novamente Kardec se reportando a histórias publicadas na época. Ele vai falar primeiro de um fato de uma pessoa que está narrando o acontecimento e alguns dias depois ou alguns dias antes, deixa eu ver. Para. Não. Hã? Não. É o cachorro aí? Alguns momentos antes ou depois, teriam se ouvido no Louvre, ó, chique, né? No Louvre. Ele estava jantando no Louvre. Salvo engano, é a região do museu, né? De Louvre. Chique, né? E aí ele mais alguém, ele fala que é um rei, né? Estava jantando com as senhoras da aristocracia lá. E eles ouvem gemidos, gritos e choros, né? E esbravejamentos, e se reportando à noite de São Bartolomeu. Né? Eles ouvem isso no ar, mas eles estão distantes, eles estão ouvindo mediunicamente. Então é narrado aqui por essa história também. Né? E depois tem uma outra passagem também sobre a noite de São Bartolomeu, que teria-se também acontecido fato parecido, né? Que ele teria visto no horário do acontecimento corvos, muitos corvos, ele teria tido uma visão que reportava tudo, pelo entendimento, ao massacre da noite de São Bartolomeu. Né? Então, Kardec vai anotar aqui, né, que é possível de acontecer, né, fenômenos assim dessa natureza, aonde algum espírito alerta para um acontecimento, e aí, por algum motivo, que Kardec também não entra muito em detalhe como é que funciona, porque aí essas coisas vão estar em outras obras dele, como é que se processa, mais ou menos, Kardec tenta explicar o fenômeno mediúnico, e ele fala também da possibilidade de acontecer esse tipo de fenômeno. Né? Só isso, mais nada. Quer falar, Carla? Eu queria falar primeiro, gente, vocês me viram brigando com o Fiel, que ele queria fazer uma coisa aqui que não dava. Então, desculpem, eu não sabia que o microfone estava aberto. Não, sobre essa noite de São Bartolomeu tem bastante literatura, enfim, eu vou deixar a bola aí com vocês e dar continuidade. Aí ele vai entrar depois num caso, conversas familiares de além-túmulo, que ele vai se reportar a tal da morte aparente, ou da catalepsia, né? É isso, catalepsia. É o fenômeno da morte aparente, né? Tão mais comum há anos atrás, hoje praticamente não se ouve mais sobre isso, né? E é aquele estado letárgico, né? Que é, vamos dizer assim, uma doença, se podemos dizer assim, onde a pessoa tem um estado de morte, né? E aí, como morte. E aconteceu um caso, que ele volta a dizer, vários jornais, publicado. Então, é uma narração de um jornal, uma publicação, que ele também vai comentar. Né?
Então, ele comenta de uma senhora que em sua casa foi tida como morta e tal, e, e ela, em sua cama, né? Me parece que era comum os mortos ficar um tempo no quarto, né? No seu quarto, na sua própria cama, né? Para preparar para o sepultamento. E a mulher lá, e aí todo mundo foi dormir, e a mulher acorda, o marido desperta achando que é um sonho, ele chega lá, está sentada na cama, conversando e tal. Aí fala com ele, chama as pessoas, etc. E ela fala, sei que você acreditava que eu estava morta, mas eu não estava. Ela fala, um anjo veio me procurar, eu fui conduzida ao espaço, cruzamos o espaço por instantes, conhecemos o mundo celestial e tal, e ela falou que ela sentiu uma alegria, uma coisa assim, que ela estava contando aqui, porque ela ficou feliz de estar morta, pelo que está posto aqui. A felicidade dela era tão grande. E esse anjo, segundo ela fala, o anjo, seria uma família, acho que uma filha, ou alguém muito próximo que teria morrido um ano antes. Uma pessoa muito bondosa, uma moça muito bondosa, e ela socorreu naquele momento e ela voltou. Só que nesse caso, Carla, ela também conta o seguinte, que ela tinha que ir embora mesmo, mas é que só foi dado a ela a possibilidade dela retornar e contar um pouco dessa experiência de quase morte, né? Não se sabe também se é verdadeiro ou não, mas é uma história que Kardec também vai comentar. Não, esse fato, esse aconteceu, perdão, esse aconteceu. Aí o que acontece? Aí ela morre. Ela morreu mesmo logo depois, né? E que acontece? Isso aconteceu na cidade de Baltimore, né, da senhora Schwabenhaus. Como é que é? Schwabenhaus. Né? E então, assim, aí ele vai contar o seguinte: o espírito da senhora Schwabenhaus, tendo sido evocado na sessão depois, nas reuniões de Allan Kardec, o espírito é evocado, Carla, e ele vem lá. Então, o pessoal começa a perguntar Kardec, e as pessoas começam a perguntar, não sei se só Kardec, ou mais alguém que estava ali na reunião junto com ele ajudando. Desejamos, com o objetivo de nos instruir, dirigimos algumas perguntas concernentes à vossa morte. Tereis bondade de nos responder? Aí ela fala que sim, tal, né? Lembrai-vos das circunstâncias particulares que precederam vossa morte? Sim, esse momento foi o mais feliz da minha existência. Ela disse que estava feliz, né? Durante a vossa morte aparente, ouvis o que se passava ao redor de nós, e vieis os preparativos dos vossos funerais, minha alma estava muito preocupada com a sua felicidade própria. Ela estava tão feliz que ela não percebeu nada. Mas Kardec vai dizer depois de uma nota que é muito comum, nesse caso, o espírito perceber tudo. Mas ele vai narrar que ela estava tão extasiada, ele vai falar até em êxtase desse espírito. Ela estava tão em êxtase, tão feliz com o que ela estava vendo de divino do lado de lá, segundo ela, que ela não percebeu. Tinha ciência de não estar morta? Sim, mas isso não me era bastante penoso. Olha que interessante. Sim, mas isso não me era bastante penoso. Olha só, ela diz que saber que não estava morta não lhe era muito penoso, né? Não era penoso para ela, ou seja, ela sabia que ela não, que ela estava viva. Saber que estava viva não era muito penoso para mim, ou seja, ela estava gostando de fato de estar do lado de lá, na condição de acompanhada por o que ela chama de anjo, um espírito puro, ela vai chamar depois, mas Kardec vai explicar que essa linguagem de espírito puro, que às vezes um espírito utiliza, não é que ele é realmente puro, ou naquela classificação do espírito lá já, que não precisa mais reencarnar, já é puro espírito, puro amor, etc.
Mas é porque um espírito é muito mais evoluído do que eu, então eu tenho a ideia de que ele é um espírito puro, e o espírito muitas vezes utiliza o termo, mesmo que o espírito não tenha essa devida classificação específica que a gente está considerando, que é o espírito lá puro, puro mesmo. Né? Provavelmente esse não era, relata-nos Kardec aqui na nota. Enfim, aí ela vai dizer isso. Poderíeis nos dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o sono letárgico? O sono natural é o repouso do corpo. O sono letárgico é a exaltação da alma. Meio, aí fica para alguém entender, porque quem quiser entender, que também não é comum o sono letárgico, né? Então, eu não sei se todo sono letárgico seja a exaltação da alma, mas para ela foi, não é? Porque ela estava no estado de êxtase com o que ela estava vendo do lado de lá. É o que narra aqui. Não me parece ser uma lógica de todo caso, se bem que a gente não tem muito conhecimento de ninguém que tenha tido esse passado por esse fenômeno de quase morte, ou letargia, ou catalepsia. Aí ele torna a falar: desejamos uma explicação mais material. Aí ela diz: o que chamais o perispírito animava ainda o meu envoltório terrestre. O que chamais o perispírito animava ainda o meu envoltório terrestre. Também não entendi. Se alguém quiser ler depois e me explicar, estou aqui ávido por saber. Tá certo, cara? Porque tem umas coisas, umas traduções também que eu leio e não entendo o que está escrito. Às vezes é uma dificuldade do intelecto de quem está lendo. Eu admito que também possa ter ocorrido isso, né? Alguma dificuldade intelectual minha, mas às vezes a gente não compreende tudo. Bom, gente, aí ela vai falando sobre esse fenômeno. Tá? É possível acontecer, a gente sabe, né? Aí tem uma nota de Kardec explicando essa questão do anjo e tal. O que mais? É isso. É isso. A narrativa é essa aí. Então, é possível isso acontecer, e o espírito, no caso, você que está estudando com a gente, que é espírita ou é simpatizante, ou tem um entendimento da reencarnação, da vida que não cessa, então já está compreendendo que as nossas avaliações todas, nossas reflexões, o estudo é feito sobre essas bases, né? Que a morte não existe, e Kardec, a gente tenta interpretar um pouco do que acontece com o espírito nesses casos. Né? Legal. Lembrando que quando a gente estudou o êxtase, né, e as diversas manifestações, lá constava que quando o espírito vai realmente para um mundo mais elevado, um dos grandes riscos é ele não querer voltar. Então, quem perdeu, tem na playlist os estudos também sobre essas questões, tem o livro dos médiuns, passa por lá, dá uma olhadinha e deixa o seu like. Terminamos, Carlos? Não, tem a questão dos talismãs, né? Que aí um sujeito acha o talismã lá e é uma moeda toda cheia de símbolos, etc, etc. Aí também é uma narrativa. O senhor lá que achou vai, fica encantado, procura uma pessoa que diz para ele que é isso, que é aquilo. Aí uma outra segunda pessoa vai dizer, não, isso aqui é isso. Elas são contraditórias, as interpretações dessas duas pessoas. Aí, Kardec vai dizer, nenhuma coisa nem outra, isso não é nada, é um pedaço de latão com algumas coisas. Isso é crendice popular, que é arraigado na gente, que o espírito não é atraído senão pelo pensamento, pelas afinidades espirituais. Né? Então, o Kardec vai deixar claro que isso é uma tremenda de uma bobagem, embora tem gente que acredite, e também a gente respeita, né? Porque às vezes a pessoa tem necessidade de materializar a sua fé, de ter algo material, né? Tem gente que não consegue rezar sem vela acesa. A gente tem que respeitar, né? É uma concentração, mas eu não preciso não, cara, de vela acesa nem de talismã nenhum. Você precisa? Não, não. Acho que nós todos aqui temos que nos livrar dessas coisas, tá certo?
Então, Kardec vai deixar claro, isso aí não é nada, não tem nada a ver com espiritualidade, né? Aí tem gente, algum caso que ele conta que o espírito vai aparecer se você colocar essa medalha e tal, aí eu vou aparecer, você vai me chamar no momento que essa talismã estiver contigo, em algum lugar e tal, né? Bobagem, né? A pessoa pode até usar do talismã e o espírito, por acaso, surgir, ser evocado, mas não por causa do talismã, por causa do pensamento, né? E por causa da... Enfim, se for uma reunião mediúnica, vai haver uma evocação mesmo. Enfim, é isso. Kardec depois... E aí a lógica de Kardec é assim, é desmistificar toda e qualquer... como é que eu diria? Crendice, né? Essas questões não têm ligação nenhuma. E vale registrar isso. Aí, cara, nós vamos entrar, se a gente tiver tempo, nós vamos entrar aqui no problemas morais, que é a questão do suicídio, é o último caso. Tá bom. Bom, aqui o suicídio é o seguinte, aqui é um pronto também para a gente bater e questionar o espírito de São Luís. Mas Kardec simplesmente publicou e está lá a opinião de São Luís. Isso que nós devemos entender, não é o Kardec. Kardec não está falando que é isso ou que não é. É a opinião de São Luís aqui. Bom, acontece o seguinte, que tinha um casal, os dois sapateiros, trabalhavam na construção de sapatos, e eles iam se casar. E em algum momento eles se desentendem e se separam. Aí o rapaz vai embora para casa, bravo com a noiva, que fica na sua casa. E no outro dia ele volta, pede perdão e não sei o quê. E aí não tem perdão, a moça não perdoa, nem sei nem bem por que eles brigaram, mas se desentenderam. E o rapaz fica inconformado e depois volta novamente, a moça presa, trancada em seu quarto, algum cômodo da casa, e ele na porta, e ela não perdoa, não perdoa, não perdoa, não quer voltar, desfaz o noivado, e ele se mata ali na porta. Ele se suicida ali na porta, né? E aí, esse danado, olha só, ele é evocado. Ele é evocado depois, cadê? Ele é evocado depois numa reunião. Vamos ver aqui, vou pegar aqui para vocês verem. Respostas que nos foram dadas pelo Espírito de São Luís. Este fato que aconteceu no Espírito Superior, perguntas sobre as consequências morais. Eis aqui, assim, algumas respostas que nos foram dadas pelo Espírito de São Luís sobre isso. A jovem causa involuntária da morte de seu amante tem responsabilidade? Olha o que São Luís vai dizer. Sim, porque ela não o amava. Ela era obrigada a amar o cara? Aí é que a gente fala, gente, que a doutrina espírita precisa ser contextualizada e estudada como é. Quem está falando aqui é o Espírito de São Luís, é o entendimento dele da época. Por isso é que a gente precisa contextualizar e não ter como verdade absoluta. Kardec publicou isso aqui, a opinião de São Luís, mas a meu ver, ao nosso ver, está errado. São Luís estava equivocado, era o que ele pensava na época. E vale dizer que São Luís nada mais é do que uma pessoa que estava reencarnada nesse período aqui, algumas décadas antes. Ele foi rei da França, Carla, é isso? Não é? São Luís foi rei da França, alguma coisa assim, e ele estava encarnado pouco tempo antes dele se comunicar. Sim, ele foi. Mas eu entendo diferente, eu entendo quando ele diz ela não o amava, é o seguinte, ela foi ter uma relação, né, ser amante da pessoa, mas não existia um vínculo de amor, então por isso que ele entendeu que ela era culpada. Talvez naquela época, né, as pessoas eram amantes muito por interesse, por poder, eu não sei se... Mas espera aí que vem mais. Tá.
enviando para o São Luís, peraí que vem mais. Aí ele fala assim, ó, para prevenir essa infelicidade, deveria desposá-lo apesar da sua repugnância? Ou seja, ela deveria casar com ele mesmo não gostando? Resposta. Ela procuraria uma ocasião para se separar dele. Então, ele está dizendo que ela casaria e depois procuraria uma ocasião para se separar dele. Ela fez no começo de sua ligação o que deveria fazer mais tarde. Entendeu? São Luís aí, né? Aí não foi muito legal, não. Assim, sua. Aí, outra pergunta. Assim, sua culpa consiste em ter mantido nele os sentimentos que ela não partilhava, ou seja, ela fez manter nele um sentimento de amor por ela que ela não tinha por ele. Sentimentos que causaram a morte do jovem. Sim, é isso. O cara se suicidou por causa disso e a culpa toda é da moça. Tá certo? Então, aqui, para mim, tem uma coisa errada. Está errado. O São Luís está completamente errado nessa avaliação. Mas aí é uma questão para cada um avaliar. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Isso salta aos olhos. Ah, sim. Então, pelo menos, está dizendo aí, olha, foi intencional. Né? Ela não teve intenção. Pelo menos tem essa ponderação aí, né? Mas, gente, quantas vezes a gente sofre uma desilusão amorosa? Você não precisa se matar por causa disso, né? Então, é lógico que aí envolve uma série de questões, né? Pode ser que a pessoa realmente teve intenção de iludir, de falsear. Tudo bem, pode ser que tenha sido esse caso, não sei. Mas também pode ser do cara, né? Não precisa ser só da mulher, né? A gente nunca Então, sabe pode ser que quem tenha fez sido o nesse quê, né? Numa caso, relação amorosa. pode ser dos ambas as partes, né? Né? A Então, gente não sabe quem que assumiu que lado. pode ser que tenha havido aí uma. Mas entre dois sapateiros, parece que interesse financeiro não tinha. É. Eles trabalhavam. Ela era. Eu esqueci o nome agora. Mas era. Ela costurava o sapato. E eles trabalhavam. Ele montava outra parte lá. Na época, aquela produção bem rude, né? Bem E a rudimentar. gente não pode esquecer que muitas vezes essas questões já se repetem de forma secular, né? Às vezes o casal já está Pois junto é. há muitas Pois é. existências. É bom, é verdade. É bom considerar isso. Pode ser que tenha ocorrido nesse caso, aí São Luís tem um pouco de razão. Né? Vamos. Não é para a gente passar pano se São Luís for machista, mas também a gente Não não é para sabe o que passar pano. aconteceu. Pode ter alguma razão, né? É, Nesse sentido, de que a mulher, aí poderia ser o homem também, no caso, levou longe demais uma questão que poderia ser, que ela já tinha visto fragilidade emocional nele, que ela sabia que poderia acontecer o suicídio e ela levou isso. Pode ser. Bom, a história contada simplesmente do jeito que está aqui, cara, não nos leva a essa compreensão. Mas vamos sempre ressalvar isso. Se houve isso aí, pensando melhor, São Luís pode ter até uma razão aí a mais, né? Sem querer passar pano, como diz a Carmen. Né? Agora, o suicídio de Luís encontra uma desculpa no descaminho em que o mergulhou a opção de Vitorini, era o nome dela. Ou seja, o suicídio encontra uma desculpa, fica abrandada o fato dele ter se suicidado por conta da obstinação da Vitorini, quer dizer, ela o levou, então ele abranda a culpa pelo ato. Sim, porque seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer se libertar da dívida por um motivo de covardia.
a gente sabe que existe graduações, né, para os nossos erros, né? Não é todo suicídio que é a mesma coisa, não é todo ato que a gente faz de errado que tem o mesmo grau, né? O mesmo suicídio, por exemplo, que tem o mesmo grau. Depende muito da situação, né? Mas o sofrimento é consequência de um ato translocado desse, né? Um desequilíbrio total do espírito, né? Esse é o sofrimento. Ele está falando aqui, na verdade, que pela obstinação da Vittorini, abranda um pouco o suicídio dele. Há que se considerar vários aspectos aí para poder analisar melhor esse caso, né? Bom, gente, aí vai embora. Deixa eu ver aqui, o espírito de Luiz tendo... e o espírito de Luiz é evocado, olha o que ele fala. O rapaz que se suicidou é evocado depois da reunião. Que pensais da ação que cometestes? Vittorini é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque não o merecia. Ou seja, eu tinha que me matar por alguém que merecesse. Aí ele está chamando ela de ingrata. Quer dizer, a gente percebe, claro, que tem um enrosco emocional, afetivo, de relacionamento nessa história aqui, certo? Mas eu acho que o que vale para a gente aqui, Carla, é isso. É que às vezes a gente, eu estou até certo, brincando um pouco, mas da gente tentar desconsiderar esses casos, como é que chama, passionais e de relacionamento, mas talvez eles já estão nos perseguindo há tanto tempo, tantas encarnações, né? Esses problemas que acontecem, né? Da pessoa brincar com o sentimento do outro, ou uma traição conjugal, é, uma enganar a pessoa, né? No sentido, isso pode trazer traumas terríveis, né? E é preciso que ambos os lados tenham uma segurança, um equilíbrio muito grande, porque pode chegar, no caso do Luiz aqui, se suicidou, e em outros casos, tantos sofrimentos que carrega, que acompanha o indivíduo uma vida inteira, e às vezes mais de uma, né? Por um relacionamento, por exemplo, de traição, né? E o que é traição? Eu estou falando de traição porque, às vezes, a pessoa tem um caso... Porque tem esses relacionamentos hoje mais modernos, né? Alguns anos atrás, né, eu chamava amizade colorida. Hoje eu tenho outros nomes, eu não sei como é que é, mas que as pessoas têm um relacionamento aberto, né? Que as pessoas... Não, você pode namorar o teu outro, namora de cá, outro namora de lá. Então, isso não nem dá para considerar traição, porque está pactuado, eles aceitam, a vida aceita. Agora, há casos que não, há casos que as pessoas vivem um relacionamento assim, forte, com uma relação forte, e uma traição, né? Uma coisa que machuca a outra pessoa. E a outra pessoa pode ficar... Eu já vi casos das pessoas ficarem completamente fora do ar. Completamente fora do ar por uma questão de problemas desse tipo, né? De traição amorosa, de problemas afetivos, amorosos, de namoro, de casamento, né? Eu tive um amigo há pouco tempo que ele ficou tão acabado, tão problemático, tão psicologicamente abalado, ele chegou até um infarto, né? E era visível o abalo emocional que ele ficou. E no caso ali nem era traição, era um simples rompimento de noivado. Simples, né? Enfim, que é o caso aqui do nosso amigo Luiz e da nossa querida... como é que é o nome dela? Constantine, né? Não, Vittorini. O Luiz e a Vittorini. Gente, então a melhor coisa que tenhamos a fazer é ter uma relação saudável, respeitosa. A hora que dá, a hora que não dá, não dá, mas sempre com respeito e empatia. Carla, eu acho que é isso, minha querida. Eu não sei se a gente caminhou, se a gente andou muito, se a gente alongou muito. Depois tem uma coisa aí que acho que não vale nem a pena eu entrar, que é um simples desenho da casa de Mozart.
Não, acho que isso não vai ficar muito longo. Não tem, também não tem nada a ver. O cara só faz uma observação que no desenho estava escrito que não tinha na. Não, isso aí depois quem quiser ler lá na revista Enfim, aí ele Espírita. fala que não, tinha clave de Fá e tal. Eu consultei uns músicos, aí amigo meu. Aí Kardec explica ali mais ou menos como é que se dá o processo mediúnico no desenho, na pintura. Tá bom. Então, gente, para vocês que assistiram, lembrando, curtam, se inscrevam nos canais e compartilhem os vídeos nas redes sociais, se vocês puderem, que vocês nos ajudam a distribuir esse conteúdo progressista. Carlos, obrigada. Falei demais, cara. Hã? Falei demais. Eu não marquei o tempo, mas acho que a gente já está aqui há quase 1 hora. Mas vocês que nos assistiram, muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Orfã. E paz e bem. Beijo. Tchau.